Em 2022, vamos voltar às urnas para escolher presidente, senador, deputados federais, estaduais e governador. Então, a gente decidiu conversar com o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, responsável pela organização das eleições no nosso estado, sobre o sistema eleitoral e toda essa polêmica em torno das urnas eletrônicas. Confira agora a conversa que tive com o juiz auxiliar da presidência do TRE, Luiz Otávio Oliveira Saboia Ribeiro. E queria que a gente começasse falando justamente sobre a segurança desse sistema, doutor Saboia. A gente teve um questionamento feito pelo presidente, a gente teve um questionamento feito por parte da sociedade desse sistema. A gente já teve algum episódio de problema desde que a gente adotou as urnas eletrônicas? Bom dia, eu não sei se é bom dia ou boa tarde, né? Mas vamos tentar segmentar um pouco a indagação que você me fez, para que a gente tenha algumas balizas para poder responder com tranquilidade. A urna, ela é uma peça, é um elo de uma corrente, que é o processo eleitoral, que envolve uma série de atos que são praticados para a realização das eleições. Quando o TRE diz que confia nas urnas e no processo eleitoral, é porque antes da votação, e durante a votação, e depois da votação, existe uma série de procedimentos que são realizados, inclusive auditorias na urna eletrônica, que garantem o resultado da urna eletrônica. Atualmente, as pessoas... E aí a indagação, já houve algum episódio de invasão à urna? Não. Em 25 anos de utilização da urna eletrônica, nós nunca tivemos a comprovação de um episódio de invasão das urnas eletrônicas, principalmente durante a votação ou durante transmissão, como se queira, que são momentos distintos, que impacte de alguma forma em algum tipo de violação ou de problema ao resultado da urna. É óbvio que a urna é um componente eletrônico, é um computador. E como todo computador, no dia das eleições, a gente pode apresentar um problema. Apresentado o problema, como acontece inúmeras vezes, nós substituímos a urna eletrônica por uma nova urna eletrônica naquela localidade. Essa discussão envolvendo as urnas eletrônicas, há algum tempo atrás, há uns dias atrás, eu publiquei um artigo dizendo que, infelizmente, ela vem sendo tratada no país com contornos de discussões futebolísticas, né? Assim, ou se acredita ou não se acredita, ou se vai ou se não vai. E essa discussão ela precisa ter outros contornos. Primeiro, a Justiça Eleitoral não nega a necessidade de um aperfeiçoamento constante do sistema eleitoral. E o sistema eleitoral envolve, por óbvio, a urna eletrônica. Isso é básico. Atualmente, nós temos 90 camadas de segurança que envolvem a urna eletrônica. São suficientes? Não são suficientes? Essa talvez seria uma discussão que fosse relevante. Mas, assim, existe uma série, como eu disse no começo, existe uma série de procedimentos que são realizados que dão tranquilidade para a Justiça Eleitoral de que a urna eletrônica, quando ela é entregue às sessões eleitorais no dia da votação, ela está isenta de qualquer tipo de software malicioso que possa, de alguma forma, alterar a vontade do eleitor. Algumas pessoas dizem assim, mas o problema não é a urna, porque a urna não é conectada na internet, mas sim a transmissão dos dados para o TRE, porque a transmissão dos dados poderia haver uma invasão no sistema. A gente tem que entender o que o TRE e o que o TSE fazem. O TRE e o TSE, hoje, no nosso processo eleitoral, não fazem apuração de votos. O que eles fazem é a totalização e a divulgação. Isso é diferente? É diferente. Porque a apuração do voto, dos votos daquela urna, hoje, já acontece na sessão eleitoral, quando é impresso a zerésima. O boletim de
Quando se imprime o boletim de urna, nós já temos a apuração oficial daquela urna, naquele local. Se cada candidato pegar aquele boletim de urna e fizer a soma, por exemplo, olha, eu imagino que no bairro, vamos dizer que seja o candidato não tenha capacidade, capilaridade para fazer fiscalização em todo o estado ou em todo o município, de repente uma eleição para vereador, por exemplo, mas ele tem noção da onde é o nicho eleitoral dele, aonde em um bairro ele tem uma perspectiva de voto. Naquele bairro, por exemplo, ele pode pegar e acompanhar os boletins de urnas antes da apuração, da totalização pelo TSE, pelo TRE, por exemplo, numa eleição municipal. Os candidatos já sabem quem está eleito, quem não está eleito, quem recebeu tantos votos na urna tal, quem recebeu tantos votos na urna X. O que acontece, então, quando essas urnas são levadas ao TRE é apenas o encaminhamento do resultado, que já foi tornado público, ao TSE para fins de totalizar os votos e divulgar os votos. Lembrando que o TRE e o TSE divulgam também na internet todos os resultados dos boletins de urna. Então, se eu peguei um boletim de urna numa sessão eleitoral e amanhã ou depois o site do TRE me comunica que naquela zona eleitoral eu tive 100 votos e o meu boletim de urna está me dizendo que eu tive 200 votos, caberia aí uma alegação de fraude. Olha, está aqui o boletim de urna dizendo que eu tive 200 votos naquela urna e vocês estão dizendo que naquela urna eu tive só 100 votos. Me explica isso. Nunca houve esse tipo de questionamento, nunca se apresentou uma prova dessa. Essa é a realidade. Mas aí se é dito o seguinte, não, doutor, mas a Polícia Federal já invadiu a urna ou não invadiu? Veja, o TSE realiza, desde 2009, testes públicos de segurança, TPS. Esses TPS eram realizados normalmente 6 meses antes das eleições, e agora eles vão acontecer por um prazo muito mais estendido, por pelo menos 1 ano, é isso que anunciou o ministro Barroso. E nesses testes públicos são convidados inúmeras entidades, Polícia Federal, universidades, empresas de tecnologia, inúmeras entidades. E o que é feito nesses testes de segurança? A urna é entregue para essas entidades, é disponibilizado o código-fonte das urnas, então a alegação de que, olha, o hacker teve acesso ao código-fonte da urna. O código-fonte da urna, o TSE já divulga isso todo ano para que ele seja testado, para que justamente as entidades digam, olha, tem um problema aqui nesse código-fonte, existe uma linha de código que seja maliciosa, que não deveria estar aqui, que está escrita aqui no código da urna, alguma coisa assim. Isso sempre é apresentado. E aí, com base nesses testes, são elaborados relatórios aonde, quando são detectadas algumas fragilidades dentro das urnas eletrônicas, essas fragilidades são, de alguma forma, corrigidas pelo TSE, na sequência, são submetidas novamente às urnas para essas entidades que apontaram algum tipo de falha ou algum tipo de vulnerabilidade nas urnas, e se faz um novo relatório para verificar se aquela vulnerabilidade existe ou não. A Polícia Federal apontou uma vulnerabilidade na urna em 2016, esse relatório foi fechado em 2017, antes da eleição de 2018, e, se não me engano, apontou também outra vulnerabilidade quando fez o teste público em 2014. As duas vulnerabilidades não se referiam a possibilidades de fraudes na urna, mas a melhoria no sistema de proteção. Por isso a urna hoje tem 90 camadas de proteção. E aí, chegando ao ponto nodal, que hoje todo mundo é mencionado, pelo menos nas redes sociais, a questão da invasão ao site ao TSE. Então, se alega, não, mas as urnas foram invadidas, o TSE foi invadido. Veja, a gente precisa entender o que aconteceu com essa invasão. Precisa ser esse diálogo com a sociedade, ele precisa ser bem franco. E, claro, é difícil a gente
ao que o hacker teve acesso? O hacker teve acesso a um manual técnico de impressora de votos. Nós já tivemos urnas com voto, com impressoras. Ao manual de QR Code do boletim de urna. Esses 2 manuais são públicos. Teve acesso ao código-fonte do JEDI-UE, que também é público, mas foi o código-fonte, inclusive, realizado antes da cerimônia de lacração, e aí é importante a gente ver que toda vez que os códigos-fontes são inseridos dentro das eletrônicas, é feita uma cerimônia de lacração, onde os partidos são convidados, OAB, Ministério Público, fiscais, toda a sociedade é convidada. Infelizmente, o interesse desses agentes é bem pequeno. Normalmente, nessas cerimônias está presente, às vezes, o Ministério Público e, às vezes, um ou outro membro de partido. E nessas cerimônias são realizadas uma série de procedimentos para garantir que aquele sistema que eu estou inserindo na urna naquele momento, ele vai receber uma identidade, uma assinatura eletrônica, que eu posso, depois da eleição, conferir aquele sistema e verificar se aquele sistema, de alguma forma, foi alterado. Além disso, o hacker acessou algumas senhas de oficialização dos sistemas de candidatura. Essas senhas não permitiam que ele alterasse votos, ele tinha a condição de apenas fazer leitura do sistema de candidatura, ou seja, quem eram os candidatos, e teve acesso a algumas chaves credenciais de acesso a servidores que utilizam o código-fonte do JEDI. Lembrando que a urna eletrônica ela opera em 3 modos. Antes da lacração, que foi o código-fonte ao qual o hacker teve acesso, é um código-fonte que a gente diz que é um código-fonte que ainda não está oficializado para fins de receber votos. Isso significa que, se esse código-fonte for alterado, depois da cerimônia de lacração, quando há a conferência, se esse código está tudo ok, se esse código for alterado, os sistemas do TSE detectariam qualquer linha de código inserida ali. Além disso, se fosse inserido também algum voto nessas urnas, através desse código de votação, quando o TSE recebe a totalização dos votos, faz um processo de conferência se aquela urna que está mandando, se o sistema dela foi oficializado na cerimônia de lacração. Se não foi oficializado, o TSE não recebe os votos daquela urna. Ele diz, olha, tem um problema aqui nessa urna. Assim, é impossível uma urna ser violada. Eu digo sempre assim, qualquer sistema eletrônico é óbvio que ele pode ser violado. A questão da urna eletrônica é que ela é apenas um ponto, um pedaço de todo um processo eleitoral que é público, transparente, auditado a todo momento. A todo momento. A impressão do voto, e essa é a posição do TRE, a realização da impressão do voto da forma como estava proposto na PEC, nos parece que iria trazer mais problemas do que benefícios. Imaginei, a última vez que nós fizemos a eleição de modo amplo, de modo manual, foi em 1996. Tínhamos por volta de 100 milhões de eleitores. Hoje temos 150 milhões de eleitores. E uma votação onde, de toda forma manual, para que eu apure também os votos manuais nas sessões eleitorais, nas zonas eleitorais, parece que é um perigo. Ao invés de eu tirar um elemento que sempre criou problema nas apurações, que é o elemento humano, eu iria novamente inserir esse elemento humano nesse processo eleitoral, gerando aí todo um problema e todo um risco para a lisura
processo eleitoral. Nós não podemos esquecer que o grande questionamento nas eleições nos Estados Unidos foi justamente contagem de votos, aonde lá a gente tem o sistema manual. Doutor Saboia, o senhor falou para a gente aí dessa questão do elemento humano. A última vez que nós tivemos votos impressos foi em 1996, e a gente teve registros aqui no estado de ocorrências de fraudes do processo quando era feito dessa maneira, né? Quando a gente pensa nessa PEC que foi proposta, na postura da Câmara Federal em negar essa volta do voto impresso, o senhor já falou do posicionamento do TRE, mas o que a gente teria como implicação se essa proposta passasse no quesito financeiro, no quesito de mobilização de mais pessoas? Como que seria esse processo? Considera que seria retroceder? Respondendo objetivamente, considero. Essa PEC 125 é uma PEC que todos nós estamos praticamente discutindo, a mídia está discutindo muito o voto impresso. Tem que lembrar, entretanto, que a PEC ela tem uma série de outras mudanças que ainda estão tramitando. Por exemplo, o retorno das coligações, que, a meu ver, parece ser algo muito mais sério, que precisava ser discutido com a sociedade precisava entender quais são os impactos do retorno das coligações para o nosso processo eleitoral. Mas, financeiramente, se a questão do voto impresso fosse aprovado, nós teríamos um problema orçamentário, isso redundaria um gasto de cerca de 2 bilhões de reais para contratar uma empresa, para fazer a aquisição de impressoras, fazer a adequação das urnas para elas receberem essas impressoras, treinamento de todos os técnicos para manusear essas impressoras. Então, assim, particularmente, eu acho que se a PEC fosse aprovada, além do custo, que seria um custo alto, elevado, um custo que o país, nessa quadra histórica, talvez tenha outras prioridades, mas, além do custo econômico, nós talvez não teríamos a possibilidade de efetivamente implementar isso. Porque, veja, o TSE teria que fazer uma licitação para adquirir todas essas impressoras. 470 mil urnas teriam que ser adaptadas. Não é 10, 20 mil, 10 mil urnas, são 470 mil urnas que teriam que ser adaptadas, com distribuição dessas urnas para todo o Brasil, com treinamento de técnicos para todo o Brasil. Isso é a parte assim, logística, que seria muito complicado. E a PEC, sendo levada a termo, ela previa que a apuração dos votos manuais teria que ser 100% realizada e realizada pelos mesários nos locais de votação. Então, imaginemos uma escola que tem 10 locais de votação. Normalmente, quem está ali nos locais de votação são os mesários. Apenas normalmente 2, 3 policiais fazem a segurança daqueles locais, principalmente nas cidades do interior. Ao invés de a gente levar todos esses votos para um único lugar, para concentrar num único lugar, para que o juiz eleitoral daquela zona eleitoral pudesse fazer todo um controle ali da apuração, essa apuração seria realizada nas próprias sessões eleitorais pelos mesários, que já trabalharam o dia inteiro, que normalmente não estão muito felizes por serem convocados para trabalhar de modo voluntário ali nas sessões eleitorais. Então, assim, nós teríamos... O mesário, ele não é um servidor da Justiça Eleitoral, ele é uma pessoa que ele tem paixões políticas, é um ser humano, e, assim, seria possível toda forma de pressão em cima desse mesário naquela apuração. Seria, a meu ver, um grande risco.
O senhor falou aí sobre a possibilidade de retorno das coligações, né? Os nossos senadores têm opinado que provavelmente essa proposta não passe, mas colocam a possibilidade de fusão dos pequenos partidos e fusões que devem durar pelo menos 4 anos para que elas se consolidem, né? O senhor já disse para a gente que considera as coligações como um prejuízo. Como que veria essa possibilidade de fusão dos partidos? Veja, vamos só. A PEC 125 ela trazia muitas coisas. Ela propôs o distritão, que já foi afastado. Ela propõe o retorno das coligações, que ainda está em discussão. Ela propõe que votos em negros e mulheres sejam contados em dobro para fim de acesso ao fundo partidário. Ela propõe uma mudança na cláusula de desempenho, né, que é a cláusula de barreira, que hoje os partidos têm que ter de 1,5% a 2,5% dos votos, dependendo da eleição, para terem acesso também aos fundos. Ela mexe com a fidelidade partidária, ela mexe com regulamentos eleitorais e ela prevê, aí sim, a incorporação de partidos. Quando a gente analisa o tema incorporação de partidos e coligação, eu me lembro muito daquele ditado, né? Vão-se os anéis e ficam-se os dedos. A incorporação não me parece ser a melhor solução, mas ela é muito melhor do que o retorno das coligações. As coligações são uma aberração. Todo o sistema eleitoral precisa ser mudado e ser aperfeiçoado ao longo do tempo, mas todo sistema eleitoral também precisa de estabilidade. Eu não posso, a cada eleição, fazer mudanças no sistema eleitoral, principalmente mudanças sem que eu tenha avaliado se elas são ou não relevantes. E eu digo isso porque as coligações elas existiam até 2018. As coligações foram extintas pela PEC 97 de 2017. A primeira eleição que nós tivemos sem coligação foi a eleição de 2000, que foi uma eleição para prefeitos e vereadores. A eleição de 2022 seria a primeira eleição majoritária para presidente, senado, governador, deputado federal, estadual, aonde nós teríamos uma eleição sem coligação. Mudar isso nesse momento significa retornar a uma regra que foi extinta sem que ela tenha sequer sido avaliada numa eleição majoritária. Isso é muito ruim. Apenas esse cenário é ruim para o sistema eleitoral, porque se faz mudanças na legislação eleitoral sem que se respeite no mínimo, as experiências, no mínimo, as discussões que foram realizadas no ano de 2017, que foram muito relevantes. O retorno das coligações representa, a meu ver, um retrocesso, porque, infelizmente, nós temos partidos, hoje no Brasil nós temos mais de 30 partidos, cerca de 35 partidos com exatidão. Muitos desses partidos não têm identidade ideológica, não possuem programa, mal se sabe o rosto ideológico desses partidos. Infelizmente, muitos desses partidos são cooptados nos períodos eleitorais e eram utilizados a fins de coligação para efeito de se conseguir tempo em televisão, tempo em rádio, se conseguir acesso a fundo eleitoral, terminava a eleição e ia cada um para um canto. Isso não representava uma coligação que se unia em prol da sociedade. Isso representava um grupo de partidos que se unia para outros interesses que não a sociedade. A incorporação me parece ser uma moeda de troca realizada no âmbito nacional, no Congresso Nacional, para que as coligações não retornem. Me parece ser uma solução melhor, muito melhor do que as coligações, na medida em que ela exige que os partidos que se incorporarem precisam manter essa unidade
pelos próximos 4 anos, até a próxima eleição. Ou seja, isso garante, pelo menos, que aquela vontade de se incorporar e de se juntar não foi uma vontade, não foi uma incorporação momentânea para fins eleitoreiros, para fins de eleição. Mas se pensou, em tese, no futuro do país e em um projeto. Isso me parece ser interessante do ponto de vista do sistema eleitoral. O sistema eleitoral ele precisa ser pensado com responsabilidade. Por isso, eu digo que as coligações seriam um retrocesso e as incorporações uma solução melhor do que esse retrocesso que estava sendo. Não saia daí, a gente volta já trazendo mais informação para você.